Jesus, Mestre querido, esteja perto de nós a iluminar nossas escolhas, para que possamos nortear nossa jornada evolutiva no patamar da suavidade e da harmonia. Que o amor que nos deu possamos envolver o nosso próximo com a capacidade máxima do nosso coração. Que este amor seja o próprio fluido vital de nossas vidas, nos proporcionando coragem, fé e ânimo para vencer todos os desafios, lutas e dores. E assim nos credenciarmos a levar esses exemplos para aqueles que sofrem, afirmando que tudo passará, que em breve seremos felizes, guiados pela sua mão paternal rumo ao caminho da felicidade, ao qual todos estamos destinados a alcançar. Pai, ilumine o nosso expositor, para que ele possa ser uma porta aberta de voz nessa noite. Ilumine os nossos propósitos do bem. Que assim seja. Nós amamos você, meu querido Pai, Jesus e benfeitores. Que assim seja. Nós vamos ter, nós estamos encerrando, né, o Setembro Amarelo, e nós vamos ter a alegria e a satisfação de receber o nosso querido irmão dessa casa, o Edson, que vai trazer um tema bastante proveitoso para nossas reflexões, que se intitula Escolha Viver, mas viver em abundância. Edson, a palavra é sua, que Deus te abençoe nesse instante. Uma boa noite para todos. A gente agradece aos dirigentes dessa reunião, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui nesta noite, encerrando, né, esse ciclo do Setembro Amarelo e falando de um tema muito sério, muito importante nas nossas existências, ao nosso redor, como já foi trazido pelos outros palestrantes que trouxeram os outros 3 temas. Mais de 800 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. O número de homicídios é em torno de 450 a 500 mil por ano. Ou seja, o número de suicídios é maior do que o número de homicídios. Então a gente pede a proteção divina, a intuição dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, tanto os encarnados quanto os desencarnados, para que possamos, durante essas reflexões que vamos fazer aqui, ao final desta 1h, 40 minutos, a 1 hora de reflexão, possamos estar mais fortalecidos, mais otimistas, mais confiantes na proteção divina, nas promessas que o Cristo nos fez. Agradecemos a todos a presença e vamos começar agora as nossas reflexões. Cristo nos disse, né, que eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E a gente começa a pensar o que é viver a vida em abundância segundo os padrões materialistas. E o que é viver a vida em abundância segundo os padrões do Cristo. Nós, aqui na nossa correria terrena, muitas vezes afastados das reflexões espirituais, do nosso contato com Deus, do nosso contato conosco mesmo, o nosso mundo mais íntimo, mais profundo, e aonde reside Deus, porque
O Evangelho diz que o Espírito de Deus habita em nós, mas pela correria do dia a dia, pelo primitivismo, pela busca do prazer, perdemos o contato conosco mesmo e o contato com Deus. Então, segundo os padrões materialistas, viver em abundância é ter muitos recursos materiais, é ter saúde física, é ter projeção de poder, é se destacar segundo os padrões que nem mesmo entendemos direito, mas seguimos porque os espíritos encarnados aqui na Terra, que têm outros interesses, pregam esses padrões de abundância, e nós nos aferrando a esses padrões, que não são para todos, né? Porque nem todos são milionários, nem todos têm a saúde perfeita, nem todos são os mais belos, nem todos têm a família perfeita, nós nos frustramos. E as vicissitudes da vida visitam cada um de nós durante a nossa caminhada. Perdemos a saúde física, é um câncer que nos visita, uma doença qualquer, visitando a nós mesmos ou visitando um dos nossos entes queridos. E aí perdemos a alegria de viver, perdemos a condição financeira, de repente uma vicissitude qualquer, uma medida qualquer, uma reviravolta qualquer na economia, faz com que percamos a nossa empresa, percamos o nosso emprego, e ficamos entristecidos, desiludidos, desesperados. Outra das vezes temos como padrão de viver em abundância é ter ao nosso lado aquela pessoa que nós queremos, seja um esposo ou uma esposa, que nós idealizamos como padrão de abundância, né? De ter uma mulher muito bonita, de ter um homem muito bonito, muito rico. Mas, de repente, aquela pessoa falece e vai embora, vai para o mundo espiritual, ou resolve não ficar mais conosco, resolve seguir outros caminhos ao lado de outra pessoa, e nós nos desesperamos, achamos que a vida não vale mais a pena. Alguns de nós enveredamos nas drogas de todo tipo, no álcool, na cocaína, no crack, na maconha. Outros se enlouquecem. Alguns tentam o suicídio por achar que a vida não vale mais a pena, que a dor está muito grande, porque nós não conseguimos viver segundo os padrões materialistas de felicidade que o mundo nos traz. Queremos viver em abundância segundo esses padrões, e quando esses padrões não são atendidos, perdemos a alegria de viver. Ou nos suicidamos, ou morremos em vida. Caminhamos aqui na Terra como se estivéssemos mortos. Perdemos a esperança. E uma das maiores desditas de qualquer ser humano que vive aqui na Terra é perder a esperança. E o que é viver em abundância segundo os padrões do Cristo? Eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória do Cristo, quando ele veio aqui na Terra há mais de 2000 anos. A Palestina é uma região que era uma região estratégica, que quem dominasse a Palestina tinha um grande ganho para ampliar o seu domínio e conquistar outras nações. A Palestina fica ali às margens do mar Mediterrâneo, né, lá no cantinho direito do mar Mediterrâneo, quando a gente, né, olhando o mapa, né, de cima para baixo, é uma região de mais ou menos 80 quilômetros de largura por 240 quilômetros de comprimento. E do lado esquerdo, olhando pelo mapa, a gente vê Roma, né?
a grande Roma, a águia que simbolizava Roma, que dominava quase todo o mundo conhecido. Do lado direito da Palestina estava a Babilônia, com os persas, sempre ameaçando. Ao sul da Palestina estava o Egito. E durante quase toda a história do povo palestino, eles foram dominados, ora pelos babilônios, ora pelos egípcios. E ao tempo em que o Cristo veio na terra, a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. E o povo da Palestina esperava um Salvador, que viesse naquelas terras e que expulsasse para sempre qualquer tipo de domínio, que expulsasse Roma daquela região e colocasse de novo a Palestina no centro de dominação econômica, política, de costumes, e que passasse da condição de escravos a escravizador. E quando vem o Messias, ele vem numa manjedoura humilde. Não tinha uma pedra sobre a qual pudesse repousar a sua cabeça. E o povo hebreu não o reconhece como o Salvador daquela região. Não o reconhece como o Salvador prometido. E os romanos também não o aceitavam, porque ele pregava que todos eram filhos do mesmo pai. Sejam escravos, sejam dominadores, sejam pobres, ricos, todos eram irmãos e iguais perante Deus. E Roma não aceitava isso, porque dominava, porque escravizava, porque matava, porque saqueava. Então ele foi a antítese do sonho do povo hebreu da época e foi uma ameaça ao Império Romano. E foi crucificado, mas veio, né, na terra mostrar que, apesar de tudo o que ele passou, ele foi o vencedor do mundo. Os seus discípulos morreram crucificados, esfolados vivos, queimados, mas deram um exemplo de fidelidade ao Evangelho do Cristo, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje tivéssemos dias melhores. Então, Cristo, ao longo da sua pregação aqui nesse mundo, mais precisamente ao longo de 3 anos, ele foi o maior psicólogo que já passou pela Terra, o maior médico, o maior jurista, o maior sociólogo, filósofo, físico, exemplo de conduta para todos aqueles que querem viver a vida e viver a vida em abundância. Ensinou-nos a perdoar para sermos perdoados. Ensinou-nos a amar até os inimigos. Não só aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Ensinou-nos a ser misericordiosos. Ensinou-nos a ser pacientes, a ser brandos, a ser pacíficos, mostrando-nos que encontraríamos o céu dentro de nós mesmos se tivéssemos essas condutas. Mas nós, na nossa caminhada, há mais de 2000 anos, nos esquecemos dos ensinamentos. E quando vêm as vicissitudes da vida, só nos resta uma saída: morrer em vida ou aniquilar a nossa própria existência. E quando aniquilamos a nossa existência, aniquilamos também a existência de todos aqueles que conosco convivem, daqueles que nos amam, daqueles que conosco partilham a caminhada. Então Jesus foi, é e continuará sempre o guia seguro na nossa jornada aqui na Terra. Relata o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, editado pelo irmão X, que quando Cristo era jovem ainda, ele estava nas cercanias
do Templo de Jerusalém, um jovem altivo, com a sua postura, com a sua autoridade moral. Aproxima-se dele Anã, que viria a ser um dos seus algozes, e olha para ele e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali em Jerusalém, ao redor do templo. E ele fala: eu venho da parte de meu pai edificar o reino de Deus no coração dos homens. E Anã olha para ele, mas fala: mas algum príncipe te protege? Você tem exércitos? Para edificar um reino, tem que ter um exército, tem que ter alguma proteção, tem que ter armas, tem que ter terras, tem poder. Você tem alguma coisa disso? Ele fala: não. Aí Anã fala para ele: já viste alguma estátua perfeita modelada de fragmentos de lama? E aí Cristo serenamente olha nos olhos de Anã e diz: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Usarmos a nossa boa vontade como cinzel que vai aprimorar o mármore bruto das nossas almas, para que resplandeça a pureza e a perfeição de que todos nós somos gravados desde a nossa criação. Carregamos dentro de nós o potencial da perfeição. Ainda não somos perfeitos. Ainda carregamos uma série de dificuldades. Mas é um estado circunstancial, porque todos temos dentro de nós o potencial da plenitude de ser feliz, de ser perfeito. A semente de mostarda, a mais pequenina semente, se ficar olhando para o seu tamanho e achar que é só aquilo, ela se entristeceria, mas guarda dentro de si o potencial de ser a maior das hortaliças. Se a semente de carvalho se baseasse somente no seu tamanho, no estado em que ela se entristeceria, muitas das vezes encerrada na terra úmida, na podridão e na umidade, na escuridão, sufocada pelo peso da terra, ela desistiria. Mas guarda em si o potencial da árvore gigantesca e não desiste. E vai valente e valorosa, rompendo a opressão que a confina na terra. E sai da terra e cresce valorosa, procurando o beijo da luz do sol. E um dia se torna uma das maiores árvores daquele lugar. E nós também somos anjos em potencial. Um dia construiremos galáxias, auxiliaremos os espíritos superiores na construção de novos mundos. Então não desistamos nunca. Somos obras de Deus. Somos obra de Deus. Muitas vezes, os motivos de morrermos em vida vêm da baixa estima. Acharmos que somos inadequados, acharmos que não temos valor nenhum, acharmos que valemos menos do que o outro. Mas é uma visão errônea da realidade. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que não somos pouca coisa, não. Somos criaturas divinas. Quando olhamos uma estátua de Davi, feita por Miguel Ângelo, né, um ser humano que viveu aqui na Terra com todos os defeitos, ficamos encantados com a beleza da estátua de Davi. Quando ouvimos a 9ª Sinfonia de Beethoven, choramos, às vezes, tamanha beleza da sinfonia. Quando lemos um romance,
lemos uma obra de literatura qualquer, com muita sinceridade, lágrimas nos olhos. Obras criadas por nós, seres humanos ainda imperfeitos. Quantas vezes vemos um filme feito, né, com muita arte, com muita sensibilidade. Muitas vezes choramos de emoção, mudamos o nosso padrão vibratório ao ver aquele filme criado ainda por um ser humano imperfeito. Mas nós, seres humanos, não somos uma obra qualquer. Somos obras de Deus. Somos a obra mais bela criada aqui na Terra. Então não temos pouco valor, não. Então, quando nos sentirmos os seres mais miseráveis da Terra, lembremos-nos disso e continuemos a caminhar firme, porque a vida vale a pena. E não desistamos. Não desistamos. Porque o Cristo nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando estivermos com profunda dor, e é normal que isso aconteça, né? Hoje, na nossa existência, pela limitação do nosso grau de compreensão, quando as dificuldades e as dores nos visitam, muitas vezes achamos que a vida não vale a pena. Quantos de nós já nos pegamos nessa situação? Se eu morrer, talvez seja melhor. Se eu morrer, talvez o mundo fique melhor sem mim. Eu não consigo sair dessa situação. Quando nos baseamos só no mundo material, às vezes a escuridão realmente se faz nas nossas vidas. Por que a gente não vê saída? Quando achamos que a existência é só essa aqui e morreu, acabou, a gente não vê saída. Mas tem uma passagem evangélica muito interessante, que é de Jesus caminhando sobre as águas. Fala-nos essa passagem evangélica que Jesus, depois do Sermão do Monte, ele fala com os apóstolos: vocês subam no barco e demandem o outro lado do lago de Genezaré, porque eu vou despedir a multidão e tem algumas providências a tomar aqui ainda. E nos encontraremos mais tarde. E eles obedecem o Cristo, sobem no barco e demandam a outra margem do lago de Genezaré. Cristo despede a multidão, sobe ao monte para orar e fica ali algum tempo. E ali pelas 3 horas da manhã, Cristo resolve ir ao encontro dos apóstolos. E a embarcação ainda estava em alto mar. O vento soprava muito forte e a embarcação estava na iminência até de tombar. E os apóstolos, olhando para as águas em movimento, vê um vulto caminhando sobre as águas. E eles ficam com medo, não entendiam o que era aquilo, ficam apavorados. Mas, de repente, eles ouvem uma voz que fala com eles: não temais, não tenham medo, sou eu. Mas estava escuro e eles não enxergavam direito. E Pedro fala com ele: mestre, se és tu mesmo, manda que eu caminhe também sobre as águas e vá ao teu encontro. E Cristo fala com ele: vem, Pedro, vem. E Pedro desce do barco e vai caminhando sobre as águas ao encontro do Cristo. Mas, de repente, o vento se agita mais, as ondas ficam mais agitadas e Pedro começa a ter medo. Ele começa a ter medo e duvida da proteção do Cristo e começa a afundar. E grita: mestre, me socorre. E quando ele grita: mestre, me socorre, a mão de Jesus segura na mão de Pedro.
e o puxa para fora da água. E Cristo, andando sobre as águas, vai conduzindo Pedro até a embarcação. E ele entra no barco, pega nos braços de Pedro e traz Pedro em segurança para dentro do barco. E aquele barco chega à outra margem do lago e espalha-se a notícia de que o mestre estava chegando ali. E essa notícia, né, rapidamente percorre todo o casario e todas as famílias que tinham pessoas endemoniadas, doentes, aleijados, cegos, surdos, trazem os seus afetos que passavam por dificuldades para ir se encontrar com Cristo. E conta o Evangelho que todos, ao tocar a veste do Cristo, eram curadas. Ao contato com o Cristo, todos eram curados. Saravam-se das suas feridas, das suas dores, das suas dificuldades. Então, essa passagem evangélica vem nos mostrar que os mares das nossas existências, muitas das vezes, ficarão turbulentos. Ficarão turbulentos. E nós começaremos a afundar. Mas o que devemos fazer nestas horas? Cristo me socorre, como Pedro disse. E não faltará o socorro. Quando alguém pede socorro, assim nos ensina os benfeitores da vida maior, os céus se movem para socorrer. Mas é preciso que esse pedido seja feito sem vacilação, com fé, com entendimento profundo das promessas do Cristo. E aquele que tem um entendimento profundo muda de atitude perante a vida, segue os seus ensinamentos. E ao contato com o Cristo, com os ensinamentos do Cristo, todas as nossas dores, todas as nossas feridas serão curadas, como todas aquelas famílias que trouxeram os seus entes queridos para ter contato com Cristo. Então, quando passarmos por muitas dificuldades, não nos esquecermos que ao lado da nossa dor sempre se encontra a misericórdia divina. Que ao nosso lado sempre se encontra a proteção divina. Mas muitas vezes ficamos tão presos na nossa dor que não conseguimos perceber o braço amigo que nos é estendido. Muitas das vezes ficamos tão angustiados e amargurados, revoltados, presos aos conceitos materialistas, que não conseguimos amealhar os dons espirituais que nos são ofertados o tempo todo. Cristo disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu venho para os pecadores, pois os sãos não precisam de médicos. Jamais vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o final dos séculos. Então, quando a dor nos visitar, lembremos-nos de fazer a nossa prece, porque por maior que ela seja, sempre abre-se uma porta de oportunidade na nossa existência. Tem uma música que eu sempre ouvi quando eu frequentava a igreja católica, e eu não me esqueço dessa música, que fala que se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão dele e continua a caminhada. Se alguma vez quisermos desistir da nossa vida, esperemos um pouco, tenhamos um pouco mais de paciência, façamos a nossa prece, gritemos: Mestre, me socorre, eu estou afundando, eu vou morrer. E sentiremos a sua mão amorosa a nos tirar das águas revoltas da nossa existência. Então esperemos um pouco mais, façamos a prece, esperemos outro dia. Se algum dia estivermos muito cansados, levantemos, mesmo com os joelhos desconjuntados, continuemos a caminhar, mas nunca paremos. Levantemos da cama, não temos o emprego, façamos a nossa comida, peguemos a vassoura, vamos varrer a nossa casa, vamos ler um livro, vamos ficar atentos, porque a mão divina sempre se apresentará. Conta-nos que Helen Keller foi uma ativista americana que por 2 vezes recebeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz, defendia os direitos das minorias. Ela, com 18 meses de idade, 18 meses, ela contrai uma doença e fica cega e fica surdo e, consequentemente, perdia as condições de aprender a falar. Surda e cega. Mas ela não desiste. Ela se esforça e torna-se uma das maiores celebridades defendendo os direitos das minorias. E viveu longos anos, proferiu palestras pelo mundo inteiro. E ela dizia que um dos nossos maiores problemas é que quando uma porta se fecha, nós ficamos tão presos na porta que se fechou e não conseguimos enxergar a quantidade de portas que se abrem na nossa existência. Sempre quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas é preciso que olhemos em volta para ver as portas que estão se abrindo. As dores e as dificuldades por que passamos aqui na Terra são processos de aprendizado que a vida nos oferece para o nosso engrandecimento moral e o nosso engrandecimento espiritual, que são os únicos valores que nós colocamos na nossa bagagem quando deixarmos a nossa existência. Joias, bens, fama, fortuna, poder, tudo fica aqui na Terra. Só levaremos o que tivermos dado. Só teremos conosco o que tivermos ofertado aos nossos irmãos de caminhada. E as dificuldades, as dores das nossas vidas nos fortalecem para que possamos nos engrandecer perante a vida maior. Se conseguirmos realmente enxergar essas portas de oportunidades que se nos abrem. Se alguém nos ofende, nos humilha, é a possibilidade de aprendermos a sermos humildes, a compreendermos, a perdoarmos o outro, como Cristo nos ensinou. Se algum ente querido
vai para outra existência, é a oportunidade de confiar na vida maior, que protege a todos. É a oportunidade de vislumbrarmos um novo horizonte depois dessa existência. Tem uma figurinha de um desenho animado que eu estava vendo um dia desses, eu achei muito interessante. É do Snoopy e o Charlie Brown. Não sei se todos conhecem, mas o Snoopy era um cachorrinho e o Charlie Brown, um menino, um rapazinho. E eles muito amigos, né? Sempre muito amigos. O Charlie Brown mais pessimista, o Snoopy sempre mais otimista. E o Charlie Brown, os dois sentados num deck na beira de um lago, o Charlie Brown vira-se para o Snoopy e fala: Snoopy, todos nós um dia morreremos. Todos nós um dia morreremos. E Snoopy olha para ele e fala assim: é verdade. Mas todos os outros dias, não. É verdade. Um dia morreremos. Mas todos os outros dias, não. Então, Cristo veio trazer vida em abundância para aqueles que se sentiam mortos nessa existência. Para aqueles que caminhavam por essa existência sem esperança, sem fé, sem acreditar que dias melhores viriam. Os estropiados, os aleijados, os abandonados, os que se sentem com menor valia. E tem uma historinha também, uma outra no livro Boa Nova, que é sobre o Sermão do Monte, e conta-nos lá no livro Boa Nova que todos os enfermos derrotados da sorte, habitantes de Corazim, de Magdala, de Betsaída, de Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Todos queriam o benefício imediato da poderosa virtude do nosso Mestre. E a multidão procurava os apóstolos, e 3 membros daquela multidão procuraram Levi. Levi era um dos apóstolos, cobrador de impostos. Um era aleijado, Lisandro. O outro tinha sido abandonado pela família, o nome dele era Áquila. E o outro era meio dementado, o nome dele era Pafos. E eles diziam para Levi que eles queriam fazer parte desse banquete espiritual, que eles queriam um conforto, porque a vida para eles não valia mais a pena. Eles achavam que era melhor que eles morressem, porque ninguém os amava. Eles não tinham nenhuma utilidade. E Levi olha para eles e fala: realmente, que contribuição que vocês têm a dar na construção do reino de Deus aqui na terra. E eles, a princípio entusiasmados, reconheceram as suas penosas deficiências. Porque Levi queria levar o evangelho para os poderosos da terra, para que o evangelho se disseminasse rapidamente e percorresse os salões, os poderes temporais do mundo, esquecido de que Cristo veio para os que sofrem, pois os que estão sãos não precisam de médico. E Jesus, vendo aquilo, fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no ombro de Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, aflitos e os caluniados, sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revela, um sublime reflexo
da presença do nosso Pai em seus espíritos. E Levi começa a refletir nas palavras do Mestre. E a multidão se aglomera em torno do Mestre para ouvir as bem-aventuranças. E eram velhinhos trêmulos, apoiados nas suas muletas, apoiados nos seus filhos, com lágrimas de esperança nos olhos. Lavradores simples, com as mãos calejadas, com a pele crespada pelo sol. Mulheres do povo agarradas a seus filhinhos, maltrapilhos, descalços, cegos, leprosos, maltrapilhos, todos que sofriam e tinham perante as conveniências do mundo todos os motivos para serem infelizes, para achar que a vida não valia a pena. E a voz de Jesus caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E ele dizia: bem-aventurados os humildes, não os humildes que são pobres, mas aqueles que compreendem a necessidade da proteção divina. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele continuou a falar, e as bem-aventuranças continuam no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho do Cristo, e é um roteiro seguro para a nossa caminhada, para que nos alegremos, para que nos conectemos ao Deus interno que existe dentro de cada um de nós, que na nossa caminhada, com as teorias materialistas, nós não conseguimos perceber. E quando a dor mais profunda nos visita, nada da matéria supre as nossas dificuldades, nada sacia a nossa sede. E a gente tem que aprender a fazer isso, a conectar com Deus que existe dentro de cada um de nós. E quando fizermos isso, viveremos em plenitude, teremos vida em abundância, porque uma nova luz se fará dentro de nossas almas. As dificuldades não vão ser afastadas dos nossos caminhos, mas uma luz se fará e não cairemos nos buracos da estrada, não tropeçaremos nas pedras do nosso caminho, utilizaremos as pedras que são as dificuldades para construirmos as fortalezas que nos protegerão nas noites de frio, nas noites de vento e nas tempestades. E Cristo nos disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, caíram as chuvas e transbordaram os rios. E a sua casa ficou ali firme sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Sopraram os ventos, caíram as chuvas e transbordaram os rios. E grande foi a sua ruína,
pois a sua casa desabou. Não deixemos que a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, desabe diante das intempéries, das tempestades da vida, porque elas existem. Mas para isso, edifiquemos a nossa casa sobre a rocha. É preciso que a gente dê atenção às palavras do Mestre. Quando ele fala para perdoar 70 vezes 7, quando ele fala para amar o inimigo, quando ele fala para fazer o bem a todos aqueles que precisam, fazer o bem àqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão doentes, aqueles que estão prisioneiros. Ele fala que é a ele que está fazendo. Todas as vezes que fizerdes o bem a um desses mais pequeninos, é a mim que fizeste. E quando partirmos desta vida para outra existência, ele nos chamará para sentarmos à sua direita no seu reino. Mas o seu reino não é um lugar de beatificação, não é um lugar para viver na ociosidade, é um lugar de consciência tranquila, é um lugar de plenitude espiritual, onde estaremos vivos para a vida eterna, onde teremos vida em abundância, onde nunca mais vamos querer desistir de continuarmos a nossa caminhada. E depois, no final das bem-aventuranças, as brisas da Galileia haviam se impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo uma determinação superior, ia ao encontro dos filhos da terra. Mães sofredoras e oprimidas trouxeram os filhinhos para que ele as abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. E Levi, olhando para a encosta daquele monte, vê os três aos quais ele conversaram antes, descendo abraçados, alegres, portadores de um júbilo sem limite. E Levi compreende as palavras do Cristo, que ele veio para os que estavam mortos da existência, veio para os que perderam a esperança de continuar a viver, veio trazer a alegria, a promessa de um mundo novo para aquele que seguisse as suas palavras. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Aquele que ama não é impaciente, não deseja mal, não suspeita mal, é bondoso, é caridoso, é misericordioso, não se agasta, não se irrita, repete a lição tantas vezes quanto forem necessárias, está sempre pronto a ajudar, está sempre a ajudar aqueles que são caídos nas estradas das existências, a ajudar aqueles que se equivocam, porque faz ao outro tudo o que gostaria que o outro fizesse a ele, se ele estivesse na mesma situação. E no outro dia, Levi faz uma festa para todo aquele povo, porque ele tinha recursos. E Cristo, procurando Levi, diz para ele: Levi, meu coração se rejubila contigo, porque bem-aventurados são também todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, as causas do suicídio, como muito bem nos trouxe os outros palestrantes das 3 sextas-feiras anteriores, procedem indiscutivelmente de um espírito que ainda não enxergou a luz. E o mestre traz a receita segura para que a gente não caia.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, tereis vida. Mas se afastares de mim, perecereis. Quando o ramo é arrancado da videira, rapidamente ele morre. E quando nos distanciamos dos valores que o Cristo nos trouxe, rapidamente morreremos, mesmo que estejamos vivos aqui na terra, porque não teremos vida em abundância. Porque vida em abundância só teremos se permanecermos no Cristo. E todos os que se aproximaram do Cristo nunca mais foram os mesmos. A mulher adúltera, no contato com o Cristo, depois daquele julgamento na praça pública, onde ela dirige uma súplica triste a sair do seu coração ao Cristo, ele vira para ela: onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Maria de Magdala, que tinha uma vida pomposa, uma vida principesca vivendo num castelo, mas sentia um vazio imenso dentro de si. Embora tivesse todos os bens materiais, fosse cortejada pelos homens mais poderosos da Palestina e de Roma, não era feliz, não tinha vida em abundância. Mas ao contato do Cristo, ao ouvir as suas palavras, muda de vida e nunca mais foi a mesma. E na sua desencarnação, o Mestre a recebe de braços abertos e diz: vem, Maria, passaste pela porta estreita. E tantos outros, Zaqueu, Dimas, o centurião, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Ao ver as bem-aventuranças, ele disse que se todos os livros da humanidade se perdessem para conduzi-la a um porto seguro e ficasse só as bem-aventuranças, nada estaria perdido, porque é a base segura para que a humanidade continuasse a caminhar. Cristo dividiu a história em antes e depois de Cristo, possibilitando-nos plenitude. E continua conosco até o final dos séculos, pois nenhuma das suas ovelhas se perderá. E é grande alegria quando uma das ovelhas volta ao redil. Por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos equivocado na nossa existência, por mais que achemos que não temos a honra de viver aqui na terra, não nos esqueçamos das parábolas dos perdidos. O Evangelho de Lucas, um dos mais belos livros já escritos, traz, na peregrinação do Cristo de Jerusalém à Galileia, onde ele narra 26 parábolas. Dentro dessas 26 parábolas, tem 3 parábolas que são as parábolas dos perdidos, que é a parábola do filho pródigo, da ovelha desgarrada e da dracma perdida. E nessas 3 parábolas ele mostra a alegria do pastor, a alegria do pai, quando os filhos ou quando as ovelhas são encontradas, ou quando o filho resolve voltar à casa paterna. Então, por mais que achemos que não merecemos continuar a viver nessa existência, não nos esqueçamos da promessa do Cristo. Caiamos em si, como caiu o filho pródigo. Levantemo-nos, mesmo com os joelhos vacilantes, e nos dirijamos ao encontro do Pai, porque será grande alegria no mundo espiritual quando um dos filhos resolve se conectar de novo com os benfeitores da vida maior,
aos anjos que protegem cada um de nós. Então não temos motivos nenhum para desanimar, para ficarmos tristes. A tristeza é natural na nossa vida, né? Tristeza circunstancial. É um momento de reflexão para voltarmos para dentro de nós mesmos, para reflexionarmos, para ver onde erramos, para refazer caminhos. Mas viver triste a existência inteira, em depressão, não, isso não. Porque, como nos disse o Snoopy, né? Um dia vamos morrer, mas todos os outros dias não. Vivamos. Se não pudermos voar, que corramos. Se não pudermos correr, engatinhemos. Se não der para engatinhar, rasteje. Mas nunca desistamos de ir para frente. Sempre. Todo dia. Vamos para frente. Porque por mais escura e longa que seja a noite, sempre vai surgir um novo dia na nossa existência. Tenhamos paciência, peçamos a proteção, porque a luz de um novo dia sempre vai brilhar. Porque por mais forte e negra que seja a noite, ela não resiste ao fulgor da aurora. Então fica aqui para nós essas reflexões, o nosso tempo já está avançado. Viver, mas viver em abundância. E para isso é preciso fazer a conexão com o Deus interno que existe dentro de cada um de nós. A gente agradece a presença de todos, aos benfeitores espirituais que nos deram essa oportunidade, a todos vocês que estão aqui conosco esta noite, e até uma próxima